Meio-Dia está de volta e depois de manifestarem insatisfação com a direção do Partido Liberal, o PL, em Várzea Grande, os vereadores Caio Cordeiro e Bruno Rios não chegaram, aparentemente, a um consenso com a direção partidária e sinalizam uma possível saída tanto da base, aliada da prefeita, quanto da própria sigla. Os parlamentares cobravam uma reunião de alinhamento com o presidente municipal do partido, Tião Dazaeli. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o vereador por Várzea Grande, Caio Cordeiro, do PL. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Camila, a todos os telespectadores. É uma honra. Boa tarde. Vereador, conta para nós aí. O senhor já conseguiu fazer o alinhamento com a prefeita e com o PL ou ainda está se alinhando? Em relação ao PL, é praticamente alinhado. É mais fácil deixar a base da prefeita municipal do que deixar o Partido Liberal. O senhor vai deixar a base da prefeita? Não, é mais fácil. Porque o que eu estou buscando hoje, Lúcio e Camila, é respeito. Tenho 3 exemplos para trazer claro para você. Dia 1º de julho eu pedi uma reunião, porque eu tenho enfrentamentos contra a União Transporte, o Transporte Coletivo de Várzea Grande. Eu pedi uma reunião para eu apresentar as denúncias a ela, para que eu possa mostrar o que está acontecendo com a empresa ela, prefeita. Flávia Moretti. Prefeita Flávia Moretti. A reunião foi marcada para dia 16 de julho. Até hoje, quando chegou no dia 16, a reunião foi cancelada. E até hoje não remarcaram. Há 3 semanas eu estou tentando uma reunião, por conta que eu articulei uma emenda de R$600 mil para asfaltamento de algumas ruas do 23 de setembro e, por exemplo, a reforma do CRAS do Cristo Rei, eu pedi a reunião, até hoje eu não consegui trazer o deputado, porque o deputado quer fazer os últimos ajustes para que possa enviar o valor. Eu não consegui até hoje a reunião. Aí quando eu joguei na imprensa... Qual deputado é? O deputado Sebastião Rezende. A gente conseguiu essa emenda de R$600 mil e aí quando ontem eu jogo na imprensa, acaba que marca a reunião para dia 29. Eu tentando há 3 semanas. Ou seja, quando era campanha eleitoral, a gente servia. Não, a gente pode ser tratado e atendido na hora. Agora que a gente está tentando auxiliar a base de gestão, por conta que a gente faz algumas fiscalizações, a gente está deixado de lado. E é isso que é o meu enfrentamento e alinhamento que a gente precisa reunir. Poxa, se a gente é do mesmo partido, se isso tanto é pregado, por que não também o respeito deve ser pregado? Porque o último exemplo... Quebra-mola, solicitei, o quebra-mola é via estudo técnico, quando você solicita e aí é feito um estudo para ver se pode ter um quebra-mola. Quando chega na vez destes vereadores do PL, tem que ter um abaixo-assinado de todos os moradores da rua, porque não é por via de estudo técnico, porque na minha vez tem que ter um abaixo-assinado. Então são esses enfrentamentos que eu tenho feito e falado por quê? Já que é do mesmo partido isso que se prega, por que não o respeito devido a esses vereadores que foram para a rua e pediram voto? Vereador, e essa questão, o senhor tentou conversar com a prefeita, existe uma má vontade, porque houve sempre um ruído muito grande entre a Câmara de Vereadores e a prefeita, mas nunca se imaginou que até em relação à própria base, certo? Que a oposição ali aparentemente seria a maioria. Mas esse comportamento também, talvez de preterir os vereadores até do PL por parte dela, isso também se aplica ao vice Tião Dazaeli? Como que está esse diálogo? Porque parece que não há entendimento algum, né? Não há entendimento nenhum. A gente tentou chegar... Com os dois? Com os dois, porque a gente tentou chegar no fim. Apesar que com o Tião, presidente do partido, e o vice, nós tivemos algumas reuniões. Só que não houve avanço, apesar das pautas tratadas. Porque, por exemplo, a eleição foi dia 6 de outubro, nossa primeira reunião com a prefeita, a base conseguiu em março. Depois, já que tinha assumido praticamente janeiro, fevereiro, março. Olha lá, outubro, novembro, dezembro, todo esse tempo, para que nós pudéssemos articular e falar, não, já que a gente está buscando, então, falava tanto em governabilidade. O voto, por exemplo, da Câmara, quem me pediu para votar para o presidente da Câmara foi a própria prefeita. Eu falei, eu vou dar o voto de confiança à senhora. E votei. Agora que tudo se encaixa, tudo se resolve, por que não que as minhas demandas não são atendidas enquanto vereador? Porque eu sou vereador jovem e é o que falam para mim. Eu tenho 27 anos, fui eleito agora, meu primeiro mandato. Eu estou com sede de trabalhar, que era a nossa coligação, era sede por mudança. E lá não tem água, né? E lá não tem água. Ou já tem água? Não tem água ainda. É que o senhor falou que está com sede. Sede, literalmente. E a prefeita falou que os vereadores precisavam trabalhar mais também, né? A resposta que eu dou é 1.491 ofícios meus protocolados, certo? Eu só preciso que, na verdade, eles trabalhem e respondam os meus ofícios. Se possível for, com ordem de serviço, resolvendo. Porque esses são os pedidos. A última vez que eu pedi, por exemplo, informações da União Transporte, a resposta que eu recebi é: procura o Ministério Público. Quem sabe eles te respondem.
Então, assim, poxa, cadê o respeito? E aí eu vi que Lúcio e Camille deixam claro isso, que na verdade, eu e a Flávia, nós temos mais pontos em comum do que contra. Mas 3 situações parece que esbarra e trava tudo. Primeiro ponto, chama-se União Transporte. Parece que quando eu falo da União Transporte, você vê que tem um ponto negativo ali. Entendeu? Segundo ponto, eu fiscalizei a obra do Paiaguás, ficaram bravos comigo porque eu fiscalizei a obra do Paiaguás. Eu estive lá na inauguração, por que eu não posso voltar e fiscalizar? E terceiro, parece que eu não posso falar mal do governo do estado. E não é falar mal, é cobrar. Ah, não, porque a gente tem um bom alinhamento aqui. Eu não quero saber, eu quero que resolva. Se o governo do estado não está dando a Avenida da FEB, está cheio de buracos. Se a Maria Andreasa precisa de uma faixa elevada, por que é que eu não vou cobrar o governo do estado? Eu não vou ficar quieto. O senhor falou aí, vereador, que, olha, a base não é ouvida na prefeitura. Agora a base é bem pequena, não é? O problema lá não é a oposição, não é a oposição que tem que ter mais atenção, ou não é assim, ou não é por aí? Eu ainda estou tentando entender. Porque a oposição lá, o quê? É quase 20? Não, hoje, pelo contrário, Lúcio. Parece que Não, mas do PL, é o senhor, o Bruno Rios... Eu, o Bruno Rios e o Samir, que está no lugar do Lucas, né? Não é isso? 3 vereadores. 3 vereadores. Só que quantos vereadores são na Câmara? 23. 23, ou seja, 20. Quem não é da base do PL... Quem não pediu voto na campanha... É de 20, né? É 20. Só que é isso que eu fico pensando. Poxa, MDB, União Brasil, é que anda lado a lado hoje. MDB e União Brasil. E agora o PL é o último, que é lá na fila de trás. Se fosse o auditório, você estava nas cadeiras de trás, lá pro Mas PL. agora é o seguinte, sem o MDB e sem União Brasil, Flávia Moretti e Tião da Zaelli conseguem governar? Não. Essa é a pergunta. Não consegue. Mas é necessário que seja aplicado a questão de olhar para todos e entender quem é que esteve na rua pedindo voto. E eu creio, tem que ter uma harmonia entre os poderes. Eu defendo isso 100%. Agora que não pode ter essa discrepância. Poxa, o que custa me receber para uma reunião? O que custa atender o meu pedido? Você entendeu? Agora, porque não, quando é a favor, eu abraço. Beleza, tá ótimo. Mas se eu falar alguma coisa contra, não pode, eu sou o pior da história. Então é isso. E outra, pergunta para quem está na ponta, para quem está na rua, o que ele quer ouvir, quem está passando ali o problema. Eu tenho que dar uma resposta a eles. O senhor está cobrando independência, é isso? Estou cobrando independência e respeito. Respeito, é o que eu estou cobrando. Respeito. E em relação ao seu colega, o vereador Bruno Rios, parece que ele teria já se manifestado no sentido de deixar o partido, então houve um rompimento de fato. O que o senhor pode adiantar para a gente? Porque recentemente ele propôs uma intervenção no DAE, dizendo que Várzea Grande não tinha gestão, a União Municipal não teria condições de gerir, disse que o governo do estado deveria intervir, a prefeita negou, disse que conseguiria recursos. Como que isso pode ter começado aí o limiar desse desentendimento também? Eu até defendo, não posso muito falar pelo Bruno, mas claro, o que eu posso dizer é o seguinte, ele também faz o papel independente, então de qualquer forma, e pelo que eu já vi e tenho acompanhado até na imprensa, é que ele quer viabilizar a candidatura dele de federal e parece que o PL não tem espaço para ele. Ele falou, olha, se não vai ter espaço para mim, eu vou procurar um outro partido que eu possa viabilizar minha candidatura de federal. Então esse foi o posicionamento que ele trouxe e que eu tenho acompanhado e observado. Mas o que ele tem feito é uma papel de independência, do mesmo fato, como eu tinha pedido uma CPI do DAE, recuei da CPI do DAE por conta de regimento interno da Câmara, que hoje eu posso propor a CPI e ficar de fora porque é por sorteio. Né? É um regimento praticamente retrógrado. E segundo ponto é que o que eu cobrava, ela deu o primeiro passo, que é a concessão do DAE. Eu defendo firmemente a concessão do DAE e coloco as minhas palavras dizendo que não tem poder a prefeitura, qualquer presidente, pode trocar presidente que não vai resolver o problema da água. Por quê? A máquina pública hoje é um sério problema no departamento de água e esgoto. Vereador, no início da entrevista o senhor falou assim, olha, sair da base da prefeita é mais fácil, só que o senhor não pode sair por causa de um quebra-mola, não é isso? Não dá. Só que o problema é que, vamos dizer que os quebra-molas são muitos quebra-molas, entendeu? Imagina que são 1.491 pedidos. Quase intransponível o quebra-mola. Quase transponível. Então, assim, são mais de 1.491 pedidos que a gente tem feito. Mas é tudo quebra-mola, é isso? Não. Bom. Ó, isso é serviço público, isso é água, isso é tapa-buraco, é uma série de situações. É resposta, por exemplo, sobre a questão da União Transporte. Não tem como eu deixar uma empresa com 314 mil habitantes na cidade rodando com 29 ônibus. É inadmissível isso. Ônibus quebrando, uma patifaria e ninguém faz nada. E a pergunta que eu faço, quem que protege a empresa? Porque o dono da empresa é irmão do deputado estadual, parece que não, vamos apaziguar e vai deixar do mesmo jeito.
Então essas são as minhas cobranças. Vamos dar uma resposta mais firme para a comunidade. Eu pedi, por exemplo, o relatório de multas para a empresa. Até hoje me apresentaram. Diz que estão multando diariamente. Eu quero saber quais são as multas que foram aplicadas na União Transporte. Até hoje ninguém me apresentou. Ninguém me apresentou. Aí eu só vou conseguir, se eu for para o MP, fui lá e denunciei. Mais de 300 páginas de denúncias lá no Ministério Público. Estou aguardando o mais rápido possível que o Ministério Público intervenha lá. Vereador, e qual outra questão central também em Várzea Grande? A gente falou muito de política partidária, dos seus requerimentos, mas existe um outro problema além da água, a questão da coleta de lixo também foi algo muito sério, 30 bairros ficaram sem o devido serviço, já foi regularizado? A gente espera, inclusive, que a prefeita consiga cumprir a orientação do Ministério Público. Foi colocado ali claramente que a Locar, por exemplo, eles estão descumprindo todo o termo de contrato. E é isso que eu brigo. Poxa, essas empresas que prestam esse serviço de concessão, por que eles não são fiscalizados? Por que eles não têm ali aquela cobrança mais ativa? Então, assim, eu acredito que por exemplo, no meu bairro, eu estou sofrendo esses dias todinho aí com o coleta de lixo. Passaram ontem, depois de 2 semanas, o lixo lá amontoado na porta de casa. Eu sou do Coab Tarumã, Imperial ali. Então, toda essa região ali sofrendo com a coleta de lixo. O Ministério Público falando, tem irregularidade nesse contrato aqui. E a gente tentando dar jeitinho ainda para segurar a empresa na cidade. Não tem lógica. Então, são esses os meus questionamentos. Então, tudo que for de bom para a cidade de Várzea Grande, eu estou pronto, pronto para somar. Vereador, aqui em Cuiabá, a impressão que se tem é que o prefeito Abílio Brunini conseguiu resolver o problema com a Locar, que deu um trabalhão danado no início do ano. E lá em Várzea Grande não tem como resolver o problema? Só que lá foi medidas mais duras, ou melhor, aqui em Cuiabá foi medidas mais duras. Foram para cima da empresa, houve fiscalização no pátio. O que aconteceu em Várzea Grande? Só conversa de gabinete? Você acha que vai resolver? Vamos conversar aqui, vamos tentar alinhar. Esse alinhamento até hoje não aconteceu. No final, a população, seja lá a Dona Maria, o seu João lá no bairro, ele não quer saber qual que alimento está sendo feito. Ele quer que a coleta de lixo chegue, passe na casa dele, ele quer que a água chegue na torneira, você entendeu? E ponto final, e quer que o transporte funcione. Ele não quer saber o que está acontecendo. Ele quer a resolução do problema, ele quer que isso seja resolvido o mais rápido possível, e ponto final. A gente tem que dar soluções para quem votou e confiou. Tiramos, poxa, um ex-prefeito que estava aí com todo o apoio, com toda a família Campos, 40 anos no poder, nós arrancamos, vamos entregar de novo. Do MDB e União. O MDB e União que Brasil. Que está caminhando junto. Nós lutamos para arrancar eles e agora vamos entregar de bandeja a eles? Não tem lógica um negócio desse. Lembrando que um dos maiores problemas do Calil foi, primeiro ponto, claro que ele fez uma má gestão, mas ele foi traído e muito. Agora, vai esperar ser traído depois da próxima eleição? Por quem está lá? Quem traiu o Calil? A base que ele tinha hoje era clara e nítido. Tanto é que você pode ver que a maioria da galera hoje está com a prefeita Flávia. Os vereadores. Estão ali, tem muitos vereadores também. Quem está na Câmara hoje do MDB e do União Brasil é que traiu o Calil. Flávia com rima e tudo. Hoje eles estão juntos, Eu não digo de vereador, eu digo no geral, porque existem grupos políticos, várias pessoas que se envolvem. E não falo, quando a gente se resume a política, a gente acha que é só cargos, a carga eletiva, vereador. E eu não estou falando, está longe de ser vereador. Eu falo de grupo político. O grupo político dele deixou ele. Claro que ele não fazia por merecer, né? Chegava na prefeitura meio-dia, né? Chegava na prefeitura meio-dia, não tinha nem como, né? Então o povo nem via a cara dele. Você não via a ação, a água estava lá. Vou resolver em 4 anos, não resolveu. Entendeu? Então são esses questionamentos. Eu falo, não podemos repetir a mesma forma como o Calil governou. Nós votamos por mudança de poder e não por alternância de poder. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Conte conosco. Obrigado, Lúcio. Obrigada, obrigado, vereador. Uma boa tarde.